Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET do 8º ano, volume 2, semana 2, ok? Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vamos comigo. A atividade número 1 diz o seguinte, olha, o professor de Química precisa comprar alguns materiais para fazer uma experiência. E aqui tem a lista de compra dele. 2 litros de vinagre, 1 litro de azeite e 3 litros de leite. Nessa outra tabela ele fala que 2 litros de vinagre mais 1 litro de azeite mais 3 litros de leite é igual a 2 vezes x mais 1 vezes y mais 3 vezes z. O que é esse x, esse y e esse z? Isso é o preço, porque ele não sabe quanto, ele está falando assim, ó, o preço do vinagre é x, ele está imaginando. O preço do azeite, para não falar que é igual ao vinagre, ele está colocando o preço do azeite é y. E o leite, o preço do leite é z, tá bom? Então ele está colocando x, y e z como os prováveis preços do vinagre, azeite e do leite. E aí nós temos uma outra tabela com o preço desses itens na loja 1 e na loja 2. Aí está perguntando, em qual loja ele vai pagar menos? Para isso, basta substituir aqui, porque é assim que a gente faz, né? Eu vou comprar, eu pego o preço e multiplico pela quantidade de itens. Basta substituir aqui. Então eu vou colocar aqui, olha, na loja 1. Vamos fazer o cálculo da loja 1. Eu vou escrever essa mesma expressão aqui, ó, 2 vezes x mais 1 vezes o y mais 3 vezes o z. Lembrando que o x, o y e o z é o preço do vinagre, do azeite e do leite. Aí você fala assim, professor, eu não quero usar essas letras. Não tem problema, você já pode fazer a conta direta. O que o exercício está nos fazendo é uma pequena introdução de expressões, de equações, tá bom? Então é muito comum isso. Então vamos lá, ó. No lugar do x da loja 1 é o preço do vinagre. Então vai ficar 2 vezes R$2 mais 1 vezes o y é o preço do azeite. Então R$8 mais 3 vezes o z, que é o preço do leite. Então fazendo esses cálculos aqui, 2 vezes 2, 4, 8 vezes 1, 8, 3 vezes 3, 9. Somando, 8 mais 4, 12, mais 9, dá R$21 que ele vai gastar se ele comprar na loja 1. Vamos verificar então a loja 2. Então, a loja 2. E o processo é o mesmo. É só no lugar do x colocar os preços da loja 2, o y e o z. Então vai ficar, ó, 2 litros de vinagre vezes o preço na loja 2, também é 2, mais 1 litro de azeite vezes o preço da loja 2, ó, que é 6, mais 3 litros de leite vezes o preço da loja 2, que é 2. Então, fazendo aqui as contas, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 6, 6, 2, 3 vezes 2, 6. Somando, 6 mais 6, 12, mais 4, R$16 é o preço na loja 2. Aí perguntou, em qual loja ele pagará menos? Resposta, ele pagará menos, né? Menos na loja 2, que é a loja que está ficando em R$16, tá bom? Vamos fazer então a atividade número 2. Vamos lá. O exercício número 2 diz o seguinte, olha, Maria começou a trabalhar em uma loja de sapatos. O seu salário será de R$1.000 mais R$3 por sapato vendido. Escreva em linguagem matemática, então é muito importante isso, ó, linguagem matemática, uma equação que pode representar o seu salário. Bom, uma equação é uma sentença matemática que tem o termo desconhecido e tem uma igualdade, não é? Isso é uma equação. O que é um termo desconhecido? É uma letra qualquer, né, que nós chamamos de incógnita.
e eu quero escrever uma equação que representa o salário dela. Então, ó, eu vou chamar o salário dela da letra Y. Pode ser qualquer letra, tá bom? Vou chamar de Y. E vou chamar o sapato, a quantidade de sapatos, de X, ok? E aí eu vou fazer o salário. Falou que o salário dela será de R$1.000, então ó, o salário Y, o Y, que é o salário, vai ser o R$1.000 mais R$3 por sapato. R$3 vezes o sapato X. Imagina, se nesse mês ela não vendeu nada, aqui é 0, então ela recebe só 1.000. Se ela vender um sapato, 3 vezes um sapato dá 3, mais 1.000 ela recebe 1.003. Então essa é a equação que pode determinar o salário da Maria, tá bom? Aí falou o seguinte na questão número 3, ó. Preencha essa tabela para verificar o quanto ela vai receber com a venda de 0 sapatos, 1 sapato, 2 sapatos e até 9 sapatos. Para isso nós vamos usar a equação que nós fizemos e no lugar do X eu vou colocar a quantidade de sapatos e vou fazer a conta, tá bom? O resultado final é o salário dela. Então vamos lá, ó. Lembrando que o salário aqui eu chamei de Y, né? Então eu não preciso ficar colocando o Y aqui, porque a coluna já é o salário, tá bom? Então, ó, a equação que eu tenho é 1.000 mais 3 vezes o X. E o X agora, que é aos pares, é 0. Então 3 vezes 0. Então 3 vezes 0 é 0 mais 1.000. Então ela vai receber R$1.000 nesse mês. Quando ela vender um par de sapato, o salário dela vai ser 1.000 mais 3 vezes 1. Então vai ficar 1.000 mais 3 vezes 1 é 3, deu R$1.003 esse mês. No mês que ela vender 2 pares, então vai ser 1.000 mais R$3 vezes os 2 pares. Observa que eu só estou colocando no lugar do X a quantidade de pares que ela vendeu. Então vamos lá. Então ficou aqui R$1.000 mais 3 vezes 2, R$6. Então nesse mês ela recebeu 1.006. 3 pares. 1.000 mais 3 vezes 3 pares. Então é R$1.000 mais 3 vezes 3. Ela ganhou R$9 com as vendas. Então deu 1.009. 4 pares. 1.000 mais 3 vezes 4 pares. Então ficou R$1.000 mais 3 vezes 4, 12. Isso vai dar R$1.012. 5 pares. R$1.000 mais 3 vezes 5 pares. Fazendo a multiplicação primeiro, né? 3 vezes 5 é 15. 1.000 mais 15 é R$1.015. R$1.015. Quando for 6 pares, 1.000 mais 3 vezes 6 pares. Então vai ficar 1.000 mais 3 vezes 6 é 18. 1.000 mais 18, R$1.018. Quando for 7, 1.000, observa que sempre vai ser assim, 3 vezes 7. Então o salário dela vai ser 1.000, 3 vezes 7 é 21. Então o salário dela nesse mês, R$1.000, R$1.021. Quando for 8, 1.000 mais 3 vezes 8. E por fim aqui, 1.000 mais 3 vezes 8 é 24. O salário dela, R$1.024. E por último, quando ela vender 9 pares de sapato. Então, 1.000 mais 3 vezes 9. Isso vai ser 1.000 vezes 1.000 mais, né? Mais 3 vezes 9 é 27. Isso vai dar R$1.027. Aí ele falou assim, olha, organize as informações da tabela em pares ordenados. O que é par ordenado? Par ordenado é isso aqui, pessoal, olha. Par ordenado é um par que eu represento com parênteses. Eu represento o par ordenado com parênteses. Por que é ordenado? Porque é nessa ordem. O primeiro número é o X. O segundo número é o Y. Não pode mudar.
Eu não posso usar colchete, eu não posso usar chave. Então o parênteses é um par ordenado e dentro do parênteses eu coloco primeiro o x e depois o y. Na nossa tabela, quem que é x? O x é os pares de sapato, né? Olha, eu chamei os sapatos de x. E o y é o salário. Observa que o salário depende de quanto que ela vai vender. É por isso que o x vem primeiro, tá bom? O x é a quantidade que ela vende. O y depende do x, que é o salário, tá bom? Então agora é só colocar ali os pares ordenados. Então essa coluna aqui é os sapatos, que eu chamei de x. Essa coluna aqui é o salário, que eu chamei de y. Então colocando nos pares ordenados. O dessa linha, o x é 0 e o y é o salário que ela recebeu. 1.000. Nessa linha aqui, ó, o x é 1, o y é 1.003. Então, 1 e 1.003. Dessa linha, o x é 2, o y é 1.006. Nessa, o x é 3, o y é 1.009. Nessa daqui, x é 4 e 1.012. x5, 1.015. x6, 1.018, o x é 7, o y 1.021, o x é 8, o y é 1.024 e o x aqui é 9 e o y é 1.027. Pronto, tá aí os pares ordenados tirados dessa tabela. Vamos fazer então agora a questão de número 4, vamos lá. O exercício número 4 diz o seguinte, olha, agora desenhe num plano cartesiano e localize os pares ordenados da questão de número 3. Eu deixei aqui os pares ordenados do jeito que a gente fez, tá bom? O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é isso aqui, ó, é um local onde eu coloco todos os pontos ordenados, que são esses que a gente fez aqui, tá bom? O plano cartesiano tem dois eixos, o eixo X, que é o eixo na horizontal, e o eixo Y, que é o eixo na vertical. Então, quando eu quero colocar ali um par ordenado, lembrando que o par ordenado, ó, é X e Y. Por exemplo, eu quero marcar ali naquele plano o ponto de coordenadas X e 2, porque o plano cartesiano é um plano de coordenadas, tá bom? Então, ó, o X é 1, então tá aqui o 1, o Y é 2, o Y tá aqui, que é 2. Acima do eixo X, o Y é positivo. Abaixo do eixo X, o Y é negativo. À direita do eixo Y, o X é positivo. À esquerda do eixo Y, o X é negativo. Então o X1 está aqui, o Y2 está aqui. Onde é esse ponto 1 e 2? Eu vou subir aqui um pontilhado, ó. Eu subo o pontilhado, vem aqui o pontilhado e os dois pontilhados se encontram. Ali é o ponto 1 e 2. Vou marcar um outro ponto aqui, vou marcar o ponto menos 3 e 3. Onde é o menos 3? Ó, o x é negativo, né? Então o x negativo é do lado de lá. Então vai aqui, ó. 1, 2, menos 3. O y é 3. Onde o y é 3? Na parte de cima. Então tá mais ou menos aqui, ó. Então, ó, vou marcar o ponto, ó, os pontilhados vão se encontrar, ó. Esse é o ponto que tem essa coordenada menos 3 e 3. Aí pediu para marcar todos esses pontos aqui. Para adiantar, eu já fiz. Então, o primeiro ponto, ó, 0 e 1. 0, 0 e 1.000, né? 0 e 1.000. É o salário dela quando ela não vender nada, é esse ponto. O segundo ponto, 1 e 1.003. 1, o pontilhado encontrou com 1.003, é esse ponto. Observa que aqui eu comecei do 1.000, porque senão ia ficar muito grande, tá bom? O segundo ponto, 2 e 1.006, é esse ponto aqui. O terceiro par ordenado, 3 ao pontilhado encontrando com 1.009. 4 e 1.012, que é esse ponto. Par ordenado, 5 e 1.015, tá aqui. 6 e 1.018, ou seja, eu estou colocando todos esses pares ordenados, tá bom? E o último par ordenado, o x é 9 e o y é 1.027. Aí você fala assim, professor, precisa fazer essa reta aqui? Não precisa, eu fiz essa reta só para adiantar
a questão 5 que pediu, tá bom? Então, pediu para marcar só os pontos. Então, os pontos é apenas isso que está em preto, ok? Esses pontinhos vermelhos aqui, precisa deixar eles? Não. Eu coloco eles só para eu poder fazer o encontro deles, porque o encontro desses pontinhos é o par ordenado. Esse cara aqui, ó, é o par ordenado 9 e 1027. Então, o que me importa é esse. Esses pontilhados aqui não importam não, tá bom? E essa reta vermelha aqui também não. É porque no exercício 5 pediu para a gente fazer. Então, essa é a questão de número 4. No exercício número 5, falou o seguinte, ó, observando a tabela do exercício anterior e também os pontos, que são esses pontos aqui, que nós marcamos no plano cartesiano, ou seja, esses pontos que eu coloquei de preto, então observando a tabela e esses pontos, responda, o salário dela vai aumentar ou vai diminuir à medida que ela aumenta o número de sapatos vendidos? Lá na tabela a gente viu, né, o que acontece, ó, 1.000, 1.003, 1.006, 1.009, 1.012. Então o salário dela aumenta à medida que ela vende mais pares de sapato. Então a resposta é aumenta. Aí ele fala assim, justifique, por que você acha que aumenta? Vai aumentar, olha, porque ela recebe mais R$3 por sapato. Então ela recebe mais R$3 por par de sapato vendido. Logo, o salário aumenta, ok? O item 2 da questão 5. É possível traçar uma reta que passa por todos os pontos? E aí, olha, é esses pontos. Observa que é possível traçar uma reta. Então a resposta é sim. Eu passei uma reta por todos os pontos. Não ficou torto a reta. É importante, meninos, quando a gente faz um plano cartesiano, é importante a gente usar a régua ou uma folha que a gente chama folha de papel quadriculado, tá bom? Porque aí não erra. Ou então usa uma régua com muita atenção, para a reta ficar certinha quando for possível traçar uma reta. Porque nem sempre vai ser possível. Nesse caso, é possível. Aí está falando assim, ó, há alguma relação, e aqui eu vou ler tudo, ó. Há alguma relação entre o valor mensal do trabalho aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares vendidos por mês e a inclinação dessa reta? Há alguma relação? Sim, há uma relação, porque quando ela vende mais sapatos, o salário aumenta. Então sim, há uma relação. Que relação? Os valores são diretamente proporcionais. Os valores do salário dela com o número de vendas, ó, aqui é a quantidade de pares vendidos, ó, os pares estão aumentando. E o salário dela tá o quê? Tá aumentando. Observa que aqui aumenta e aqui também está aumentando, ó. Por isso que essa reta está aumentando. Então há uma relação. Por quê? Porque os valores são diretamente proporcionais, tá bom? Quando um aumenta, o outro aumenta. E por isso que a reta fica assim, nesse sentido crescente, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando. Não se esqueça, hein, de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!